E hoje a gente está gravando no dia 17 de julho de 2024. Hoje é aniversário do Tetra. Isso. 30 anos do Tetra. Você estava lá presente. Então, eu já ouvi você falar que talvez seja o momento mais marcante da sua carreira. Sem dúvida. Então, assim, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, mas queria que você falasse sobre esse dia de hoje. Sim. É um dia muito especial para mim, Rodrigo, porque eu sempre repito isso. Foi o dia mais incrível, mais marcante, assim, se tiver que pensar um dia, por tudo isso que a gente estava falando. Eram 24 anos de um jejum que tinha começado, né, depois da Copa de 70. Então os brasileiros ainda tinham no seu imaginário aquela seleção fabulosa de Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, enfim, aquela seleção mágica. E a gente não conseguia repetir aquilo, né? Em 82 tinha um time de muita qualidade, mas não chegou. Então, quando ganha em 94, aquilo tira das costas da seleção brasileira um peso enorme. Eu continuei acompanhando a seleção e via claramente como que a seleção jogava com mais leveza, com mais naturalidade, sabe? Depois daquilo. Que culminou em 2 finais de Copa seguidas. Exatamente. Depois, né? 2 Copas seguidas, acho que não por acaso, sabe? O talento, o potencial, tudo pôde vir mais à tona sem aquela pressão toda que havia, que era imensa, imensa. Assim, você pensa em hoje a pressão que, digamos, o Dorival está sofrendo, enfim, que vinha acontecendo na seleção. Não tem comparação, era muito maior. Isso é interessante até da gente falar, porque a gente está vindo para um momento também que o Brasil vai ficar 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, pelo menos. Pelo menos. Então é o mesmo período que o Brasil ficou de 70 a 94. Criou-se essa grande pressão em cima da seleção brasileira, mas não era como a de hoje. Era diferente? Era diferente, assim. Primeiro, que as eliminatórias elas tinham outro formato. Sim. E as partidas tinham um caráter mais decisivo, digamos assim. Você perder ou ganhar tinha um peso maior do que tem hoje ao longo de 18 rodadas. Então, eram 3, 4 seleções no máximo. Então, a seleção, naquela ocasião, pela primeira vez, teve uma derrota em eliminatórias. O Brasil se orgulhava muito de jamais ter perdido um jogo de eliminatórias, seja em qualquer lugar, e perdeu para a Bolívia, né? Bolívia, que era La Paz, altitude, mas aquilo foi muito traumatizante. E aquela derrota colocava o Brasil numa situação de perigo para se classificar na disputa com o Uruguai. E o Brasil acabou o Parreira acabou levando o Romário meio que na última hora ali contra o Uruguai. O Romário bateu no peito e disse, é comigo. Pra jogar no Maracanã. Jogar no Maracanã. Foi um dos maiores jogos que eu já vi da seleção, embora o placar tenha sido só 2-0, mas foi um massacre. Assim. A seleção amassou o Uruguai e foi uma exibição tática incrível e com participação individual do Romário absurda, de boa. Então aquilo deu um alento, mas a seleção não chega na Copa como favorita, empolgada, não havia muita desconfiança. A gente recebeu aqui grandes personagens do Tetra e também dessa partida. Sim. Então a gente recebeu aqui o Ricardo Rocha, o Branco, o Parreira, e todos citam, primeiramente, a derrota contra a Bolívia, como algo importante também que aconteceu, mesmo que tenha sido uma derrota. Citam o jogo de Recife, né, o jogo das mãos dadas, isso, principalmente o Ricardo Rocha fala muito sobre essa partida. E esse jogo do Maracanã, todos eles citaram, a gente recebeu o Zinho aqui também, todos eles citaram esse jogo como a grande atuação que eles tiveram pela seleção brasileira. Talvez o dia que o Brasil jogou melhor. Obviamente todo mundo lembra do Romário nesse dia, porque, enfim, só faltou fazer chover. Mas todo mundo realmente tem essa ideia desse jogo marcado na memória deles.